qualquer forma, o que nós nos habituámos é que ali há uma síntese entre socialismo e monarquia. Peço desculpa. Bem sucedida, bem sucedida. Há uma síntese entre alta tecnologia e natureza. Eles são terrivelmente avançados tecnologicamente, como vocês veem pelos telemóveis que têm no bolso, que vêm da. Foram todos inventados, a tecnologia de fundo é sueca ou norueguesa, Ericsson, e no entanto, tu chegas lá e não vês tecnologia. É o triunfo daquela sociedade é que tu chegas lá e parece que estás na aldeia do Pai Natal. No entanto, qualquer casa daquelas tem mais tecnologia do que um apartamento em Nova Iorque, em média. Isto é interessante porque já foi, já foi. Terminou nos anos 90, a questão do suicídio. Porque, claro, a síntese não atingiu os níveis mais profundos da psique. Não é? Mas já foi. Eu estou a falar da Suécia e da Noruega, podemos falar de outros países. Fala? Sim, nós podemos falar de outros países. Onde se quer chegar é que há um portal e para que as coisas atravessem este portal têm de sair dos seus lugares, têm que ser desencastradas. A confusão que vocês assistem é tanto confusão como aceleração. É tanto caos como libertação das velhas âncoras do passado e estas entidades vivas que têm autênticos devas e anjos no seu centro, como a educação, a saúde, a medicina, a ciência, a tecnologia, tudo isto são entidades vibracionais imensas que têm devas poderosos e anjos poderosos no seu centro. Senão era uma mera ideia humana. E nós sabemos que não é. A educação, a medicina, a tecnologia, as artes não são uma mera ideia humana. São mais do que isso. Tudo isso está a sair dos seus lugares e está a flutuar. Portanto, as componentes da nossa sociedade estão libertas. Estão a flutuar. Toda a gente pode dizer o que quiser sobre tudo e ninguém dá importância nenhuma a nada. Nós chegamos a um momento em que toda a gente pode dizer tudo e ninguém liga nenhuma a nada. Antes, ninguém podia dizer nada e quando alguém dizia uma coisa, toda a gente ouvia. Agora é o contrário. Toda a gente pode dizer tudo e ninguém ouve. É outro tipo de fascismo. Antes o fascismo era tu não podes falar e se abres a boca és preso. O novo fascismo é diz o que te apetecer, ninguém liga nenhuma. É um novo tipo de fascismo. Antes o fascismo era vigiado no emissor. Agora o fascismo instalou-se no receptor. Não sei se isto faz sentido para vocês. E isso não é mau, é bom, porque significa que a era da informação acabou. Tu podes debitar informação, nobody cares. Informação hoje é como água. Bem, a água já está a tornar-se escassa. A informação hoje está em toda a parte. O que nós temos mais abundante é a informação. Vai haver pessoas com fome no meio de grandes quantidades de informação. Não tenho nada para comer, mas tenho a internet ligada. Bom, sim, não sei, a internet ligada previne o suicídio na Suécia. Mais comunicação com o exterior. Uhum. Sim, 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 sim. Não, não, mas é um bom exemplo. Acho eu. Então, o que o Avatar de Síntese está a tentar fazer é estimular em nós esse oitavo chakra. Na verdade, o que ele está a fazer é estimular os 5 centros acima do crânio. Então pode-se dizer que na velha Terra o que nós tínhamos era um ser cujos centros ativos eram os 7 centros dentro do corpo. E o que é crucial na nova Terra, na passagem, é a capacidade de sentirmos, não só com os 7, que eu agora não vou desenhar, mas com 5 acima do corpo. 5 centros acima do corpo.
Vocês veem que a parte da nossa mente que está identificada com o corpo, que é a mente concreta, fica já paralisada. Não sentem ela assim, o que é isto? Como é que eu vou sentir isto? Isto está onde? É o quê? Como é que eu sinto isto? Essa é a parte da mente que está identificada com o corpo e isso compreende-se. E na nova Terra, o que nós vamos ter é a descida destes 5 centros para dentro do corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Eles deixam de estar fora, descem para dentro do corpo. Nós vamos incorporar os corpos superiores, vão deixar de ser superiores. Vão se tornar locais, topograficamente dentro do corpo. Obviamente que os 5 vão se ajustar a este e este. O do topo da cabeça e o da base da coluna vertebral não necessitam. São estes 5 que necessitam destes 5. Então, o que vai acontecer é uma fusão dos 5 centros superiores com os 5 centros frontais do corpo etérico, frontais e dorsais do corpo etérico. Depois, aquele que aponta para o infinito e aquele que aponta para o infinitésimo, quer dizer, o que está virado para a substância e o que está virado para o divino, são acelerados e ampliados. Ora, o que vocês têm aqui é 7 mais 5. Quanto é que dá? Ainda dá 12, não é? 7 mais 5 continua a dar 12, apesar de estar tudo a mudar de lugar. A matemática ainda... Ok, 7 mais 5 dá 12, mas o avatar de síntese não é regido pelo número 12, é regido pelo número 13. Ele é o 13º raio cósmico. Ele contém todos os outros... Ele contém todos os outros raios e um 13º que é anterior e posterior ao processo dos raios. Pensem nos 12 raios como 12 cores e no 13º raio como não cor. Que depois, no prisma do nosso sistema solar, essa não cor, o 13º raio, que é a paz galáctica, está ligado... Vocês já repararam que a velocidade de rotação, à medida que te afastas do centro de uma galáxia, é maior, mas o espaço abrangido por tempo é menor? E à medida que te aproximas do centro da galáxia, a velocidade de rotação é maior, mas o espaço abrangido também é menor. Porque há mais espaço fora para percorrer do que dentro. Porque os círculos são cada vez mais pequenos. A paz galáctica é o raio que rege uma galáxia inteira. Dito de outra maneira, uma galáxia, como vocês se lembram, parece vagamente um disco voador, ou é o contrário, os voadores são inspirados nas próprias dinâmicas de uma galáxia. E os 13 raios distribuem-se como que na horizontal. Claro que eles não são exatamente horizontais, eles distribuem-se como que na horizontal. Mas o 13º raio, o raio da síntese, é o raio vertical, o eixo, que permite todo o movimento de uma galáxia. Nós estamos a chamar Pax Galáctica, que é um termo, agora visto bem as coisas, bastante ridículo, mas é o raio da presença direta do divino imóvel na grande roda galáctica. Ora, nós temos tido a aproximação de muitos raios. Temos mestres do 2º raio, falamos de mestres do 4º raio, falamos de mestres do 10º raio, não falamos. Falamos de mestres do 7º raio, falamos de mestres dos vários raios. E em alguns ambientes, desde os Estados Unidos ao Brasil, foram-nos anunciando estes 5 raios. E aqui em Portugal, durante os retiros que eu fiz na zona do lago,
desde 98 a 2001, 2002, captou-se e estabilizou-se muita informação relacionada com estes 5 centros superiores. Mas ao mesmo tempo foi-nos partilhado que o avatar de síntese contém estas energias dos 5 centros superiores, mais os 7 centros conhecidos e os 7 raios conhecidos, e a sua síntese. O nosso ser profundo vive para a síntese. A alma vive para o serviço e o amor. A personalidade vive para a ação, para o movimento, para a cor e para o calor. Entendido em todos os sentidos. Se vocês tirarem cor, calor, movimento e ação, portanto, terceiro raio, ritmo, etc., a personalidade, ela entristece, para e bloqueia. Não só o processo psicológico para, como as trocas energéticas param. A personalidade humana não pode viver sem cor, sem calor, sem contrastes, sem ritmo e sem mutação. Ela pertence ao mundo da multiplicidade e da mutação. Por detrás disso, nós precisamos de, vou utilizar um termo pobre, satisfazer um outro núcleo maior em nós, a alma, cujos objetivos não são cor, calor, ritmo, mudança, alternância, contraste. Os objetivos são amor, bastante incondicional, e serviço. É isso que a nossa alma quer. Vocês deixam de sofrer em nível muito profundo quando estão a dar. I'm sorry. Por exemplo, eu tenho uma série de problemas na minha vida. Se eu me virar para eles, eles começam-me a agredir. E eu tenho que tratar deles como quem trata de um cão. Agora, porque se não dás de comer ao cão. Agora, ele morte. Agora, quando eu estou a dar, eu abstraio-me completamente dessas zonas do meu ser que estão em processo. Se eu pretendesse que elas não existem mais, eu estaria a ser falso comigo e com vocês. E, portanto, estaria a iludir-me. Ao dar, eu não estou a tentar esquecer, nem forçar-me, não estou a tentar obliterar, que existem áreas que precisam de ser tratadas e resolvidas. Mas quando dou, automaticamente é a alma que vem ao de cima gradualmente. Sintam isto. Eu acho que há muitas pessoas que dão compulsivamente, porque é a forma que elas têm de sentir a alma. A alma tem a vocação indelével de dar. E essa vocação e essa natureza não evolui para nada. É assim sempre. Mas é dar, servir, amar e iluminar. São as 4 grandes qualidades da alma. O que é que a alma gosta de fazer? Dar. Quando as pessoas sentem a alma muito próximo e não interpretam corretamente o impulso de dar, depois vão à falência. Vão à falência. O taxista que leu num livro dar. Então começou a fazer corridas de táxi para os clientes sem cobrar nada. Não tem dinheiro, não se preocupe. Dar. E estava cada vez mais feliz, cada vez mais alegre. Na expansão cósmica total, estava a sentir um influxo de energia fantástico. Até que um belo dia, então, mas eu não tenho dinheiro para comer. E a família, e a sogra. Porquê? Porque ele não interpretou corretamente o impulso para dar. Ele não percebeu que é dar num plano mesmo sério. A sério. É dar a sério. Não é dar aqui neste plano material. É claro que tu podes dar neste plano material, mas isso não te exime de que o problema continua a ser dar-se. Não dar dinheiro. Não dar. Dar-se. As outras coisas vêm por acréscimo. Mas a tua mónada, portanto, a alma precisa de dar. A alma precisa de amar. É preciso cuidar, porque a alma quer dar e amar. Vejam bem, dar e amar junto só pode dar confusão.
Se isto começa a descer para o nível da personalidade e é interpretado no nível da personalidade, o que é que vocês têm? É absolutamente clássico indivíduos magnéticos e poderosos ativarem as almas nos outros indivíduos. E os outros indivíduos não são nem gatos nem caracóis, são pessoas. Ativarem a alma no outro indivíduo, o outro indivíduo fica com uma latência enorme para dar-se e amar. E daí a bocadinho acontecem as coisas mais mirabolantes. É muito frequente nos grupos espirituais, é muito frequente nas empresas e é muito frequente nas artes. Na verdade, agora pensando bem, é frequente em toda a parte. Porque a alma quer dar-se e quer amar. É isso que ela é. Claro que nós precisamos de aprender o dar da alma, que não é o dar aqui embaixo. Porque senão eu chego ao pé de ti e digo: tu não estás a dar. Pois não estou. Não tens alma. Pois não. Que horror. Estou-me a sentir tão mal. Estão-se a confundir dois níveis de dádiva. A alma dá-se. Claro que esse dar-se pode adquirir muitos aspectos. A alma dá-se. Sabe qual é a melhor forma de tu começares a manipular uma alma? E começares a manipular as almas? E começares a... Tu não podes manipular as almas, mas podes manipular a percepção que a pessoa tem da sua alma. Que é mais grave. É tão... uma das formas de fazer isso é quando tu impões uma imitação da alma a toda a gente. Imitação da alma. Há duas maneiras de fazer um trabalho gratuito. Estou a entrar numa zona super perigosa. Ótimo. Há duas maneiras de fazer um trabalho gratuito. Uma é fazer um trabalho gratuito e não cobrar absolutamente nada. E a outra forma de fazer um trabalho gratuito é fazer um trabalho gratuito sabendo perfeitamente que isso vai criar um desnível vibracional entre aquele que recebe e aquele que dá. E com isso, subtilmente, nos planos internos, prender o outro. É muito importante vocês distinguirem. Quando se fala de um trabalho gratuito, em que não há cobrança de dinheiro, por exemplo, o que é inteiramente válido, assim como um trabalho pago pode ser válido também. Quando há um trabalho gratuito em que não há cobrança de dinheiro, é muito importante vocês distinguirem dois tipos de gratuidade. A gratuidade que liberta e a gratuidade que prende. Nunca pensaram nisto? A Paula pensou imenso, a Kitty pensou imenso e a Sandra está a ter assim tipo, pois é. Quando ouvirem gratuito, fiquem imediatamente alerta. Porque há um gratuito que liberta, é efetivamente gratuito. E há um gratuito que te deixa com uma sensação de eu estou a receber imenso do cosmos e não estou a dar nada. Então tu vais começar compulsivamente a querer entregar a tua alma àquele trabalho gratuito. E quem está por trás do motor pode saber perfeitamente o que está a fazer. Estou a ser um bocado perverso. Ok? É uma boa... Assim, eu tinha um amigo meu que era... Sim, absolutamente. Uma oferta e gratuito são coisas diferentes, de facto. Sabes o que é interessante? Eu tinha um amigo meu que era empresário que dizia as coisas grátis são as mais caras de todas. E ele não era um ocultista, mas tinha essa intuição de que tudo o que ele fez grátis, ou que lhe deram mais cedo ou mais tarde, acabou por ser muito mais complicado do que... Isto está a ser dito porque a alma precisa de dar. Dar. A alma precisa de servir. A alma gosta de ficar em segundo plano e fazer passar toda a gente para o alto. Ela gosta, é assim que ela é. Kitty. É porque ele se calhar nunca recebeu mesmo nada. Provavelmente nunca... Oh. Se recebido mesmo, não teria passado por essa coisa de ser tão caro depois de ter que pagar. Não é disso que se trata. Provavelmente ele foi exposto ao gratuito e não foi exposto à oferta. Para utilizar a distinção da Paula. Se ele se pôs a jeito...
Sim, porque se calhar, pois, não sei, se agora diz, Kitty, ele pode-se ter candidatado. Exatamente. É porque quando tu entras em gratuito, tu começas a exigir subliminarmente ao outro, não a personalidade dele, mas a alma. É extremamente grave. Se for uma oferta no sentido amplo, e essa distinção da Paula é ótima, se for uma oferta, veem como nós precisamos de linguagem para arrumar as nuances entre as coisas. Se for uma oferta, como no caso de distinção que a Paula fez, e a Kitty é ótimo, porque uma oferta não pressupõe nenhum tipo de retorno, nem subtil. Exatamente. Exatamente. E ainda há mais uma coisa. Há trabalhos pagos que são autênticas ofertas e há trabalhos pagos que prendem e limitam completamente a pessoa. Portanto, realmente, o processo oculto não depende da troca de energia monetária. Voltando aos 4 atributos da alma. A alma procura dar-se e procura amar. Se vocês estão muito próximo da alma, vocês estão a ter que gerir um problema sério, que é o problema da, 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 de uma vocação interna que não quer ficar presa nos mecanismos de defesa, de controle e de doseamento da personalidade. Já pensaram nisso? Que uma das coisas mais angustiantes é crescer ao ponto que a alma começa a vir ao de cima no coração, na voz, na ação. A alma começa a vir ao de cima no corpo físico, inclusive. Então, isto é complicado, é exigente, exige uma disciplina. Porque o que vocês têm frequentemente é que quando um ser começa a aproximar-se do nível da alma, começa a gerar um novo tipo de problemas que não eram os problemas que ele tinha no nível da personalidade. Robert Johnson e outros psicólogos junguianos chamam isso confusão de níveis. Confusão de níveis? A alma quer dar-se. A alma quer amar. E agora vem, a alma quer servir. E a alma quer iluminar. Luz, ação desinteressada, amor total e entrega de si. Ela quer fazer isto para cima e para fora. Ela não quer fazer só isto para cima. Ela quer fazer isto para cima e exprimir isso no mundo. Isto vai criar um contingente de problemas enorme. Isto vai criar um novo grupo de problemas. As pessoas um belo dia descobrem que foram vampirizadas não porque se tinham afastado da alma, mas porque se aproximaram da sua própria alma. How about that? Rings any bell? Nós nestes encontros da ER, a ER tem 5 ou 6 meses, no fundo. Ainda estamos a problematizar. Mas podemos tentar soluções. Só um segundo. Da representação do eu, porque se eu entro em contacto com a minha alma, enquanto eu estou ainda a fazer a representação do meu eu exterior, ela fica externa a mim. Ou seja, nós vamos mostrar isso no seminário sobre o amor romântico. No momento do link, o eu exterior, não é? Que tu ainda estás a viver no exterior, faz o contacto com a alma, mas está fora. Então é sujeito aos ventos, às tempestades, às torrentes, etc. Até Eu quero dizer é que a alma, trazer um nós estamos a tentar chegar lentamente e que A há alma sem o self, cá fora, sem a estruturação do self, tu só sofres. Lembram-se de nós falámos do coração dilacerado? Do coração dilacerado. O que é o coração dilacerado? Mas pode ser a tua sexualidade dilacerada, não pode? Pode ser as tuas finanças dilaceradas. Pode ser a tua psique dilacerada. E a tua autoestima dilacerada. E etc, 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 etc. Mas basicamente, a personalidade quer construir um lugar para si, agir, sentir mutações e contrastes, cores. Porque é que as pessoas vão viajar para Marrocos? Porque é diferente de Lisboa. Porque
Eu nunca percebi porque é que as pessoas vão a Paris. Paris é igual a Lisboa. Será as pastelarias? Mas os duchesses, as pontes, os croissants. Mas nós não temos cá croissant. É que não tem nada a ver ir a Paris, que é muito parecido com Lisboa, ou ir ao Nepal. A personalidade gosta de contrastes. Ela precisa de mutações, de contrastes. E muita da cultura que nós temos, a cultura dialética, a cultura luciferina, a cultura analítica, é para criar contrastes. Há livros inteiros que são só para pôr a mente a mexer, não servem para mais nada. Não dizem nada, são só ginástica entre contrastes conceptuais. Musculação mental, exatamente. Então, a nossa personalidade quer ação, movimento, contraste, alternância, cor, som, calor. Mas a tua alma quer luz, amor, dar-se, harmonia. A harmonia depois vai se projetar na personalidade. Luz, calor, luz, dar-se, amar e servir. Imaginem se o servir, o amar, a luz e o dar-se se misturam com uma personalidade mal resolvida. Com uma personalidade cujo centro de gravidade do consciente, que é o self, ainda não foi suficientemente estabilizado. Isto é, imaginem que a pessoa começa a dissolver-se em aquário sem ter leão suficientemente estruturado. Imagina que o teu líder, seja empresarial, espiritual, cultural, artístico ou religioso, olha para ti e diz assim: o grupo. E nós, quando entramos em psicologia mais profunda, vamos entrar nisso mesmo. O grupo. E tu que não tens ainda self, não tens ainda uma estrutura, o grupo, o que é que tu sentes? Quando tu és chamado para o grupo, tu sentes o alívio enorme de ascender ao plano de ressonância com a alma, o que é muito bom para a preguiça existencial de toda a gente. Tu, espera, o grupo, afinal não sou eu que sou importante, o grupo é importante. Entretanto, o teu processo de individuação parou. Individuação parou. A construção do self parou. A criação do indivíduo autónomo, escultor de si mesmo e da vida. Ou vocês acham que não há um self poderoso no Martin Luther King? Que aquilo é só alma e mónada? Não tinha hipóteses nenhumas. Mesmo com o self poderoso. Foi assassinado. Ou vocês acham que o John Lennon, que era obviamente uma grande alma, não tinha um self extremamente poderoso? Não me interessa o ego aqui. Não me interessa se ele gostava de meias às riscas, ou se preferia japonesas a tailandesas, não, ou se preferia estar quieto muitas horas, ou se preferia agir. Isso tem a ver com o circunstancial. Mas há um ego claramente definido. John Lennon não é o Walt Disney, pois não. Então há um ego claramente definido e depois há um self. E porquê que nós sabemos que há um self? Porque as coisas não ficam vagas nos planos superiores. As coisas não ficam luminosas e contempladas. São trazidas para baixo, gradualmente, com uma enorme competência. Quando chegam cá em baixo, transformam-se em canções. O caso dele, então, é literal. E o que é o self? Agora, isto é muito Khalil Gibran. O que é o self? É a nossa canção. Qual é a tua canção? Eu olho para a Mayra Becker e percebo a canção dela. Como? Não, mas qual é a tua canção? E é o self que vai realizar aqui. Vocês não vão, permitam-me, vocês não vão cantar para dentro para Deus. Deus gosta disso, da abnegação. Secreto. Não visível aos olhos do mundo. Ele faz flores que nascem de 150 em 150 anos no deserto de Atacama, no Chile, e ninguém as vê. Ele gosta dessas coisas. Ele gosta de coisas secretas e misteriosas e que ninguém vê. Mas vocês não vão fazer um processo de individuação para dentro, vão fazê-lo para fora. Com dentro e fora. Vocês não vão fazer um processo de individuação
secreto. Ele tem que se transformar, porque o que é individuação? Quando nós nascemos, temos um sol, não é? Temos uma noção de nós, só que vem apontilhado, está tracejado. Lembram-se dos desenhos, une os números, e tu pões-te a unir os números, e depois dá um estúpido de um pinguim, e tu pensas, o que é que eu quero fazer? Tanta coisa, é só um pinguim. Pode dizer que o pinguim já lá estava, porque os pontinhos já lá estavam, mas a quem vai ligar as linhas és tu. O teu self, quando tu nasces, a promessa já lá está. Esse self que utiliza o ego como base e o eu superior como inspiração. Olha, está aqui uma síntese. O self que utiliza o ego como base, o teu ego. Aquele que diz, eu gosto de palavras cor de laranja. Eu gosto daquela canção pop, não gosto daquela canção pop. O teu ego? Alguém se lembra do seu ego? Ainda há pouco tempo o viste. Este encontro está a ficar muito interessante. Então, tu tens o teu ego em baixo e tens o eu, o higher self em cima. E nós estamos a chamar self ou eu consciente pleno. Não é o eu consciente cerebral. É o sentido de si pleno, tanto no cérebro como no psíquico, cardíaco, como na base da coluna vertebral. O self tem que se instalar nos 3 pontos. Aqui, aqui e na base da coluna vertebral. Na zona do sacro, essa energia tem que chegar lá também. E nós nascemos com os pontinhos todos, mas quem vai preencher és tu. São as tuas escolhas, é a tua ação. Tu podes começar do ponto 42 para o ponto 43. Ou podes começar do ponto 21 para o ponto 22. Ou podes começar tipo menina bem comportada. Do ponto 1 para o 2, depois do 2 para o 3, depois do 3 para o 4. I don't care. Mas o self, não o higher self, o self, atenção, muitas disciplinas indianas chamam self ou higher self. Resumem a palavra self só para cima. Eu estou a falar do self aqui e agora. E é porque o self, peço desculpa se alguém queria falar, mas é porque o self está a ser estruturado que existe aquilo que em acústica se chama caixa de ressonância para a tua canção. Como é que eu ia te pôr isto? Vocês já viram o som de um telemóvel quando estão a ouvir música? Qual é o problema? Só tem médios. Não tem caixa de ressonância. Só faz... Estás ali a ouvir, à espera do autocarro. Não há graves, nem agudos, nem médios de qualidade, por favor. Os instrumentos que cada um de nós tem ao nosso dispor para conseguir estruturar O self. as várias falhas que eles têm. Self. Não para estruturar o ego, para depois conseguir o self ser. Um grande amigo do self, I'm sorry, peço desculpa aos mais jovens, é o tempo. O segundo é o amor romântico. O amor romântico é altamente estruturador do self. Agora, vamos ver se nós compreendemos uma coisa. Para amar romanticamente, tu não precisas ter alguém que amas romanticamente. Quando se fala de amor romântico, nós pensamos o quê? Já toda a gente a casar com flores e o padre. Tu podes amar romanticamente, intensamente, sem teres encontrado a pessoa. Ou sem estares com ninguém, ou estando com alguém. Inclusive podes amar romanticamente o teu marido. Há casos já provados cientificamente que as pessoas amaram o marido. Mas é... E o contrário também. O contrário então ainda mais. Right. Tu podes fazer isso tudo, mas amar romanticamente é uma função do ser. Tu só tens que senti-la a vibrar em ti. Deixa lá o príncipe e a princesa. Isso depois já é um problema do cosmos. Eu não conheço nenhum órgão em especial. Um órgão para estimular o amor romântico. O timo. Aqui esta glândula. Como é que se estimula o amor romântico? Não é preciso. Tu não sentes que amas romanticamente? Então, para que é que estás a fazer a pergunta?
Ok, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Podes, é assim, muito bem. Quando nós andamos descalços sobre pedras pequeninas, não muito pequeninas, se não dói, aquelas pedras pequeninas médias, o que é que acontece? Seixinhos, o que é que acontece? Exatamente, há uma massagem e estimula as plantas dos pés. Há um terreno próprio. Há uma base. Quando a capacidade de amar... Eu não vou dar o seminário hoje. A capacidade de amar romanticamente é inerente ao ser humano. Se tu não amares romanticamente, estás a produzir uma amputação na totalidade do teu ser. É como uma pessoa que não tem o rim esquerdo. Sabem, o que eu mais rejeito nas espiritualidades radicais é a sua tendência para extrair órgãos violentamente da psique. Sentes o que eu quero dizer? Quando nos dizem assim, isto é para extirpar. Seja a tua sexualidade, seja a tua alimentação tradicional, seja uma nova alimentação, seja a tua capacidade de fazer ginástica, seja o teu gosto por tocar flauta, seja a tua vontade para ter filhos, seja o teu desejo, seja o teu intelecto, seja a tua cultura própria. Porque um mestre avançado pode chegar ao pé de uma senhora da Arménia e dizer assim: esqueça a Arménia, você não há Arménia. Você nunca nasceu na Arménia, você é um ser do cosmos, não nasceu em lado nenhum. A Arménia é uma ilusão. Se isso for feito com muito amor e qualidade, ele não está a extirpar. Ele está a tornar a Arménia porosa e permitir que a consciência da pessoa atravesse a harmonização a que foi sujeita e consiga ver-se além da nação em que nasceu, da língua que fala, dos hábitos alimentares. Vocês já repararam que nós somos portugueses, temos hábitos portugueses, mas à medida que avançamos vamos nos tornando internacionais. Se for bem feito, é um processo de transferência. Chama-se transferência. A pessoa transfere corretamente. Se for imposto, como a pessoa intimamente sabe que ser a Arménia realmente deve ser uma ilusão, além de ser um país, deve ser uma ilusão. A pessoa sabe disso. Como ela intimamente sabe disso, o teu instrutor espiritual pode abusar de ti apontando-te uma ilusão, que tu sabes que é uma ilusão, como tu ainda não te libertaste dela, ficas paralisado e ficas submetido ao poder dele. Isto faz sentido para vocês? Então ele está a usar a verdade para te controlar. A verdade é ótima para controlar pessoas. Por favor, Paulo. Espera-me. Uma determinada taxa de sucesso e a pessoa não tem necessidade de regressar ao lar para mostrar esse sucesso. Então esse sucesso está integrado na individualidade, não é? Ou seja, eu faço um percurso com sucesso, atinjo os meus objetivos, quando não tenho necessidade de vir mostrar os meus objetivos à família e à cultura onde eu nasci, então eu integrei claramente isso. Eu já não estou em esforço, nem estou a fazer prova. É muito interessante porque existe uma coisa que se chama o demónio do reconhecimento. É disso que estás a falar. Quando tu integras a tua cultura corretamente, tu já não precisas de voltar ao lar, nem às tuas origens, para demonstrares nada. É disso que estás a falar. Tu não precisas, o demónio do reconhecimento é um demónio. Só que em vez de ser o demónio da crueldade ou não sei, do consumo, é o demónio do reconhecimento. A pessoa faz uma coisa e precisa de ir ter com os pais. Papá, mamãe, olha o que eu fiz, tive 18. Conhece este demónio? Eu vou-te passar. Não, vale. Acho que fala assim. Este aqui dentro. Nós em Portugal temos uma solução. Nós em Portugal
temos tido, eu não sei se temos tido, talvez seja mais fácil, uma correção natural para o processo de reconhecimento. É que normalmente não reconhecemos os portugueses que foram fora provar o seu valor e que voltam com valor, chegam aqui e esbarram com um muro de desagrado nacional e inclusivamente com digamos, a sua notoriedade é muito má qualidade. É para consumo externo, não é para consumo interno. Sim. E portanto, Sim. eu estou a falar de Portugal, não estou a falar de mais nada, é só o que eu conheço. Há países que é o contrário. Há países que celebram imenso os seus heróis Exatamente. culturais. Não nós. Então, voltando ao que estava a ser dito, Martin Luther King tem não só um ego claro, o ego não está a controlar o processo, mas está lá e tem um self poderoso, senão ele não conseguia transformar nada na sua canção. Eu estou a usar o exemplo do Martin Luther King porque reúne muitos fatores: espiritual, cultural, racial, intelectual, político, social. Sentem? É só por isso. Onde é que se quer chegar com isto? Tenta sentir. A alma é luz, mas não tem experiência psicossocial. Ou tem? Tentem sentir isto. Há seres que têm almas. Há pessoas que tu olhas e tu percebes, mas este ser está a fazer o quê neste mundo? Sabes? What a pretty girl like you is doing on a planet like this. Tu vês logo, o que é que este ser está aqui a fazer? E tu percebes que ela está ali para aprender a desenvolver a capacidade de criar distâncias de qualidade. Quer dizer, a capacidade de criar relações sociais avançadas. Porque há distâncias de má qualidade, não há? Pessoas de família que não falam umas com as outras, recusa a perdoar, dificuldades de reconciliação. São distâncias, mas são de má qualidade. E também há uma coisa chamada proximidade de má qualidade, não há? Parece que é o que há mais. Eu diria que há tanto proximidade de má qualidade quanto existem distâncias de má qualidade. E o que o trabalho do self permite, porque há bocadinho me perguntava quais são as ferramentas, além do tempo, as relações sociais são muito importantes. E para ser claro, filhos, companheiro, companheira, ou companheiros, companheiras, à medida que o tempo passa, depende do karma e do dharma e do processo de cada ser. Generosidade existencial. Se uma criança te pedir e puxar a toda a força para ires sair de casa e levá-lo ao circo que chegou à aldeia, vai. É Deus que está ali a fazer um trabalho através daquela criança para que eu vá, para que eu saia do meu isolamento. Arte, cultura, gastronomia, viagens, pensamento. E no meio deste mundo, porque o mundo dá-te tudo, ir-te perdendo e, portanto, ir-te encontrando. É na prática de se perder e de se encontrar que estes pontinhos aqui vão sendo ligados. Este é o discurso menos culpabilizador que eu consigo realizar. Então, anticulpa, o que está a ser dito aqui. Não é, Sara? Tu vais-te perdendo, vais-te encontrando, mas uma coisa é certa. Sabes o que é que seria grave? É o indivíduo ir-se perdendo e não se ir encontrando, ou ir-se perdendo e se encontrando e não ir fazendo os pontinhos, não ir determinando o seu rosto perante o cosmos. Nós nascemos com o rosto potencial. Os pontinhos estão lá, os vetores. Os pontinhos estão, mas quem vai fazer os vetores és tu, na experiência, perdendo-se e encontrando-se. Agora, não inventes perdições que não são necessárias. Porque há quem se perca, há quem goste de se perder. Tu nem pensar nisso. O indivíduo não se perde porque, sim, o indivíduo
perde-se porque é necessário que ele se perca. Ele frustra-se porque é necessário que ele se frustre. E à medida que tu vais alternando perder-te com encontrar-te e frustração com saciedade, há um momento em que o self claramente tu começas a sentir que és pessoa, que és uma pessoa real. Que não és um subproduto de grandes mecanismos automáticos do passado, do cosmos, da sociedade. Ou para onde nasci, olha, estou aqui agora. Tu começas a deixar de ser o Calimero. Lembras-te do Calimero? Era uma vítima constante. Tu começas a ficar já um falcão ou uma águia. Isso é o self. O self é essa competência para a vida. Que vem de perder e encontrar-se, perder e encontrar-se, perder e encontrar-se. O problema é que, eu insisto, a maior parte das pessoas que vocês conhecem, desde a enciclopédia até pessoas que vos atraem hoje, ou que vos impressionam, ou que vos ajudam, essas pessoas estão lá porque o self estava em formação ou formado, não porque não estava. As pessoas que os nossos heróis culturais, na enciclopédia, por exemplo, tu abres a enciclopédia e está cheio de pessoas. Que pessoas são aquelas? Por alguma coisa. Porque algumas têm um self bastante deficiente, obviamente. Mas, quando a alma é extremamente forte e a personalidade e o self não estão estruturados, vocês têm fenómenos como Marilyn. Ou a Amy Winehouse. Vocês verem a Amy Winehouse que se diz? Sim, sim. O que é que acontece? A alma está cá fora. Sabes o que é a alma estar cá fora? A pessoa quer dar-se, quer amar, quer ser toda a gente e toda a parte, que é uma mania que a alma tem. Quer ser toda a gente e toda a parte, quer amar-se, quer dar-se, quer ser total, quer tudo. Outra coisa da alma. E não tem distâncias de qualidade. E os grupos espirituais capitalizam imenso a proximidade de um ser em relação à sua própria alma. A pessoa quer amar, a pessoa quer se dar, a pessoa quer servir, a pessoa quer não existir como personalidade e viver como alma. Ora, o que é que o grupo te dá? O grupo dá-te, ao mesmo tempo dá um conjunto de verdades, absolutamente, senão tu nem sequer estavas ali. O que o grupo te dá, se tu não tens o self estruturado, é alívio em relação ao processo de individuação. Em relação a esse trabalho, tornaste tu mesmo e tornaste uma pessoa completa. Tu entras no grupo e o grupo diz-te, a partir de agora, tu és o grupo. Esquece aquela pessoa que tu eras antes. É frequente mudar-se de nome quando se entra num grupo espiritual. As pessoas passam a ser qualquer coisa G. Ou qualquer coisa Anda. Ou qualquer coisa Maria Teresa, Teresa Maria. Maria do Carmo. Maria da Nazaré. Vais mudando. Tu começas a assimilar nomes, sabes, que são, afinal, estereótipos. E se tu não tens um self estruturado, tu não te estás a transformar numa pessoa, estás-te a transformar num estereótipo. Sabem? E o que é um estereótipo? É uma má fotografia de um arquétipo. É assim uma fotografia toda de um arquétipo. Ei, estamos a percorrer território aqui, não estamos? Depois tem uma característica é que acabam por fazer essas afirmações a quem quer fazer iniciações ou se propõe, não é quer, se propõe. Eu lembro que uma vez me disseram, não é possível, porque a tua mente não deixa. E eu disse, mas não é necessário o coração aberto, não posso ter mais aberto do que tem. Sim, mas a tua mente... E eu pensei, olha, para onde quer que eu entro com a mente, entro com o coração, não posso deixá-la de fora. Claro que sim. Portanto, E nós não nascemos depois da Renascença. mas sofri muito, mas essa foi a pedra de toque para eu perceber que não era aquele sítio. Porque me exigiam que a mente ficasse de fora. Então, acabaram por mostrar a verdade
do sítio, né? Do local. Então, Se há um risco para a pessoa se tornar prisioneira do ego, que é o egoísmo, há um tremendo risco se a pessoa se torna prisioneira da sua própria, não é da alma, é da proximidade em relação à alma. A proximidade em relação à alma é como uma rapariga virgem na noite de núpcias. Há algo que é fascinante e atraente, que vai acontecer, que é inevitável, é um ritual de passagem, mas ao mesmo tempo há uma fragilidade, há uma virgindade, há uma coisa... Espera aí, mas tratem-me com cuidado, porque isto é tudo muito novo. Não é nada, é mentira, mas pronto. Percebem o que eu quero dizer? Essa proximidade em relação à alma fragiliza a estrutura de um ser. Em última análise nós podemos dizer, mas isso é um contrassenso. Deveria fortalecer. Deveria deixar-nos plenos e fortes e seguros. Deixa se o self tiver à altura dessa proximidade. A proximidade em relação à alma é uma dádiva divina, mas não garante a estruturação do self. Se o self tiver sido estruturado, descubram isto. Isto é trabalho de casa. Descubram o que é estruturar o self. Nós vamos continuar ao longo desta linha e vamos dar muitos exemplos, mas descubram por vocês. Se o self, se o eu não estiver estruturado, a proximidade à alma desestrutura-o ainda mais. Também é uma proteção. E se o self estiver estruturado, a proximidade à alma termina a estruturação, fortalece-o ainda mais. São dois mundos independentes, mas que se complementam. Exatamente. Então nota, o avatar de síntese precisa de estimular a humanidade a fazer uma síntese entre Oriente e Ocidente e, portanto, a fazer uma síntese entre self pleno, consciente e funcional e união com o eu superior e com a mónada. A personalidade gosta de dança, movimento, alternância, cor, calor, ritmo, som. Porquê é que nós pomos sal na comida? Toda a gente sabe que faz mal. Portanto, porquê é que nós pomos sal na comida? Porquê é que fazemos coisas que nos fazem mal? Porque nos fazem bem. Não consigo ser mais simples. Porquê é que fazemos coisas que nos fazem mal? Porque nos fazem bem. Sabem bem, estimulam certos aspectos, desenvolvem outros aspectos. Faz mal ali, mas está a fazer muito bem acolá. Claro que isto tudo tem uma medida. Pensa bem, pensa bem. É preciso equilibrar. Mas pensa bem. Nós fazemos coisas que nos fazem mal, mas alguém realmente faria alguma coisa que lhe faz mal se não tivesse nenhum bem subliminar, inconsciente ou consciente ou lateral, que a pessoa sabe muito bem qual é? As pessoas não são loucas. Como? Aparentemente um excesso, na realidade está a ser um enorme sucesso. sim, Dentro dos parâmetros a que se propõe. sim, isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, a personalidade precisa dessas coisas, desses elementos. E a alma precisa, estou a recapitular mesmo, estamos mesmo a alma precisa de transmitir a sua luz, amar, servir e abandonar-se. É assim que a alma vive. O instinto dela é servir os outros, amar os outros, iluminar o mundo, isto é, iluminar a ignorância. A alma odeia a ignorância. E a alma não odeia a ignorância, ela combate a ignorância, é diferente. E dar-se completamente. Agora, a mónada, o teu espírito, e é aqui que eu queria chegar, não está interessado, quer dizer, o foco dele não é nem a ação, a cor, o movimento, a alternância da personalidade, nem o dar-se, entregar-se, abandonar-se, amar e iluminar da alma. O foco do espírito, o teu espírito, o foco dele é síntese. O espírito vem do ponto, é o ponto e expande-se
ao longo das linhas radiais da alma, até chegar ao grande círculo da personalidade. Sente o que quer dizer? Estás a ver a roda de uma carroça? O centro é o espírito, os raios são as energias da alma e o círculo à volta, que tem que ser forte, é a personalidade. Tem que ter aço, tem que ter metal, tem que ser forte. Se não houver aquela auréola de metal à volta da personalidade, ela desconjunta-se toda. Para que é que serve um ponto que já não tem raios? Os raios quebraram-se e os aros também se quebraram. O self é essa coisa, é esse anel de metal que fortalece, protege, dá sentido e dá dignidade, muito importante, à totalidade do conjunto. Cá fora. É o sentido de si. Mas a mónada, ela distribui energia e ela depois quer, e essa é a grande vocação da mónada, recolher o disperso e recolher a energia para um ponto central. Sempre. Estes centros superiores, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, são os que são capazes de fazer a síntese. São um meio para a síntese. Os 7 centros dentro do corpo atuais são os centros que estiveram ligados a tudo o que nós conhecemos. À história que nós conhecemos, à cultura que nós conhecemos, à vida que nós conhecemos. Estes 5 são desconhecidos. E à medida que o avatar de síntese opera sobre a humanidade na passagem do portal, estes 5 centros superiores vão começar mesmo a descer lentamente ao corpo físico e etérico da humanidade. A nova humanidade é nova porque o que era superior desceu. Os 5 corpos superiores e os 5 centros dentro desses corpos superiores desceram dentro do teu corpo físico e etérico. Eu penso que há um estímulo que é para todo o planeta. Mas existem indivíduos que vão viver isso mais cedo. Estão a viver isso mais cedo. Durante toda a sétima raça, durante as várias sub-raças das sete, ou isto é mais iminente do que nós imaginamos? Existem ensaios e avanços e recuos, mas a sétima raça é uma raça de avatares. A última raça final da Terra é uma raça de avatares. Não, vão se tornando avatares. Ou melhor, nesse caso são seres ascendentes que adquirem a mesma vibração que um ser descendente. São seres evolutivos que adquirem a mesma vibração de um avatar. Eles vão subir. Um avatar vem da glória para a história. Um ser evolutivo vem da história para a glória. E há um momento em que estão equivalentes. A sétima raça é assim. Todos eles têm a mesma frequência de um avatar. Não. Eu penso que isto vai acontecer antes da sétima raça. Isto tem a ver com os atributos da quinta raça e da sexta raça. A sétima raça é a anulação completa dos chakras. Deixa de haver chakras, deixa de haver centros, deixa de haver corpos. Passa a haver um único corpo, o holoide, e passa a haver um único centro e deixa de haver 12 centros. Um único centro, o 13º. Um avatar não tem 7 centros, nem 12, tem um. Babaji não tem 7 chakras, tem um. É uma síntese. Agora, este sétimo centro, este oitavo centro, quando vocês fazem um darshan com um ser avançado, por exemplo, Mother Mira, se é realmente isso,
o que ela vai fazer em ti é romper o éter em torno do oitavo centro. O que um avatar vê é os centros superiores do outro. E ele rompe as ligações e leva aquilo tudo a pulsar. Ele estimula os corpos que transcendem a caixa craniana. Ele estimula os corpos transcendentes e os centros transcendentes. Eu gostaria de chamar estes 5 transcendentes e estes 7 imanentes. Isto é muito importante. O que aconteceu com o Pentecostes e com os 12 apóstolos, no Pentecostes, com as línguas de fogo, querem saber, as línguas de fogo não desceram de lado nenhum, desciam de onde? Porquê? Sabes, para descerem vinham de onde? Estás a ver as línguas de fogo, coitadinhas, a virem lá do infinito e a descerem e a percorrerem o espaço todo e depois estão na ionosfera e vão descendo. E hoje com os satélites todos era complicado, porque as línguas de fogo não fazem isto. As línguas de fogo estão num plano muito, muito interno sobre a tua cabeça. O que aconteceu no Pentecostes foi que Cristo deu autorização para que um desses seres que lida com a ativação dos corpos transcendentes passasse assim por cima dos 12 apóstolos. E aquilo acendeu. E quando aquilo acende, quando o oitavo centro acende, claro que de baixo para cima existe uma sadhana, uma yoga, uma disciplina. Mas nós sabemos que a graça, ou que outras ações oblíquas do divino, fazem-no e farão, e fizeram, e estão a fazer e farão ativações desses corpos superiores, assim, só porque sim. Porque o indivíduo já pode ter isso feito. E quando essa chama acende, então podemos falar de síntese. Porque nessa chama não existe Oriente, nem Ocidente, nem Norte, nem Sul. E muito menos vida e morte. Nessa chama, o indivíduo está para além da vida e da morte. Afinal, aquilo está fora da caixa craniana. Tu estás fora de ti. Fora desta caixa. Deste mortal. Fora deste mortal coil. Desta estrutura física que nos liga à Terra.